A família é o primeiro altar que o ser humano aprende a construir. É nela que aprendemos a amar, a pedir perdão, a ceder, a proteger e a ser protegidos. Mas quantas vezes o ambiente que deveria ser abrigo se torna um campo de tensão e desgaste? As pressões do dia a dia, o peso das responsabilidades e as diferenças de temperamento muitas vezes roubam a leveza do convívio. No entanto, Deus não criou a família para ser um lugar de disputa, e sim um refúgio de paz. Quando Ele está presente, o lar se transforma em uma extensão do seu amor, um pedaço do céu plantado na terra. Muitos pedem prosperidade, saúde, sucesso, mas se esquecem de pedir paz dentro de casa. A paz é o solo onde todas as outras bênçãos florescem. Sem ela, até o que é bom se torna cansativo. Com ela, até as lutas ganham sentido. É por isso que hoje pedimos a Deus que visite cada lar, que entre em cada cômodo, que toque cada coração e restaure o ambiente familiar com sua presença. Quando o salmista disse: "Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união", ele não falava apenas de convivência pacífica, mas de comunhão espiritual. É possível morar sob o mesmo teto e estar distante em alma. É possível compartilhar o mesmo sobrenome e viver como estranhos. Por isso, o primeiro passo para restaurar a paz no lar é abrir o coração e permitir que Deus reconcilie o que a rotina separou. Talvez o seu lar esteja passando por dias difíceis. Talvez existam mágoas antigas, palavras ditas no calor de discussões, feridas abertas que o tempo ainda não curou. Mas o Senhor é especialista em restaurar o que foi quebrado. Ele é o Deus que transforma lágrimas em pontes, silêncios em diálogos e feridas em testemunhos. Se hoje você está cansado de lutar sozinho, entregue a Ele o governo da sua casa. Nenhuma parede é alta demais para o amor de Deus atravessar. Nenhum coração é duro demais para a sua graça amolecer. O lar que se ajoelha em oração nunca cai. As casas firmadas sobre a palavra suportam as tempestades. E se você deseja ver essa paz invadir a sua família, comece por você. Seja o primeiro a buscar reconciliação, o primeiro a pedir perdão, o primeiro a dobrar os joelhos. Deus não precisa de perfeição, Ele precisa de rendição. E quando Ele encontra um coração disposto, Ele transforma o ambiente inteiro. Hoje, peça a Deus que volte a ser o centro do seu lar. Convide-o a habitar entre vocês, não apenas nas palavras, mas nas atitudes. Que Ele traga leveza ao convívio, sabedoria às conversas e ternura às decisões. Um lar que tem Deus no centro não é isento de lutas, mas é fortalecido em cada batalha. A paz familiar não é o resultado de ausência de problemas, mas da presença constante de Deus nas decisões e nas conversas. Há lares silenciosos, mas que não têm paz. Há casas cheias de vozes, mas vazias de comunhão. A verdadeira paz não se mede pelo barulho, mas pela presença do Espírito Santo. Quando ele habita, o ambiente muda. As discussões perdem força, as palavras ganham doçura, os corações se aproximam. O que era pesado torna-se leve. O que era frio ganha calor novamente. Muitos casais se distanciam sem perceber. A rotina apaga gestos simples, o cansaço rouba o diálogo, e o amor, se não for cuidado, adormece. Mas o amor não morre quando Deus é o centro. Ele renasce a cada manhã, sustentado pela paciência, pela compreensão e pelo compromisso. Que cada lar se lembre de que o casamento é um pacto diante de Deus. É Ele quem une, fortalece e renova os votos. Que os casais aprendam a orar juntos, a sonhar juntos e a se perdoar mutuamente. Pois um lar onde há perdão é um lar onde o inimigo não encontra morada. E quanto aos filhos, eles são o reflexo do ambiente em que vivem. As palavras que ouvem, os exemplos que veem
e o clima emocional da casa moldam seus corações. Se o lar é tenso, o coração da criança se torna inseguro. Se o lar é calmo e cheio de amor, ela aprende a confiar e a crescer em equilíbrio. Por isso, que os pais compreendam o poder que têm de influenciar seus filhos para o bem. Que cada repreensão venha com sabedoria e cada palavra de incentivo seja uma semente de fé. Há também as famílias marcadas por separações, ausências ou perdas. Deus conhece cada vazio e cada dor. Ele é o pai que não abandona, o amigo que não se afasta. Mesmo quando alguém falta, ele preenche o espaço com sua presença. E quando a saudade aperta, ele oferece consolo que o mundo não pode dar. Que cada pessoa debaixo deste teto entenda que a paz é construída com gestos pequenos. Ouvir antes de responder, abraçar antes de criticar, orar antes de julgar. Quando a família aprende a colocar Deus em primeiro lugar, os relacionamentos se alinham. A casa deixa de ser um campo de batalha e se torna um altar vivo de adoração. Não há lar tão ferido que Deus não possa restaurar. Não há coração tão distante que Ele não possa alcançar. Quando o Senhor entra, Ele traz luz, e a luz dissipa toda a sombra. Que essa luz ilumine cada canto da sua casa e aqueça até os corações mais frios. Hoje é o tempo de recomeçar. Deixar o passado para trás, pedir perdão onde for necessário e escolher caminhar em unidade. O inimigo tenta dividir o que Deus uniu, mas o poder da oração restaura o que foi rachado. Onde há joelhos dobrados, o mal não prevalece. Há momentos em que sentimos que já tentamos de tudo. Conversamos, cedemos, perdoamos, mas ainda assim a paz parece não permanecer. É nesse ponto que precisamos parar de tentar sozinhos e permitir que Deus tome o controle. A paz verdadeira não vem de esforços humanos, mas da presença divina habitando no lar. Quando o Espírito Santo se move, ele faz o que nenhum conselho, terapia ou tentativa humana consegue. Ele muda a atmosfera, transforma corações e restaura vínculos que pareciam perdidos. Deus não ignora o caos que às vezes existe dentro das casas. Ele vê os silêncios carregados, as palavras não ditas, os medos guardados e os ressentimentos que ferem. Mas ele também vê o desejo sincero de recomeçar, o arrependimento escondido, o amor que ainda pulsa no meio das dificuldades. E é nesse amor que ele trabalha. Quando alguém decide convidá-lo a agir, o Senhor entra e começa uma reconstrução de dentro para fora. Ele não apenas remenda o que está rasgado, ele cria algo novo, sólido e cheio de sentido. Um lar restaurado por Deus não é perfeito, mas é leve. As diferenças continuam existindo, mas deixam de ser armas e se tornam pontes. As palavras passam a ser ditas com sabedoria. O tempo juntos ganha valor. O abraço volta a ter verdade. E o perdão, que antes parecia impossível, torna-se libertador. A presença de Deus em uma casa é percebida até nos detalhes. É sentida no tom das conversas, no respeito mútuo, no cuidado silencioso, no modo como cada um decide servir o outro. Quando ele é convidado a morar, a casa se enche de propósito. O lar deixa de ser apenas um endereço e se torna um ministério. Por isso, se a sua casa tem vivido dias de confusão, não desista. Deus ainda escreve novas histórias dentro de paredes antigas. Ele restaura o que o tempo desgastou e renova o amor que parecia adormecido. Talvez o que falte não seja um novo começo entre as pessoas, mas um novo começo com Deus. Quando Ele é o primeiro, tudo o mais encontra lugar. A paz que buscamos não é ausência de barulho, é presença de Cristo. É quando entendemos que Ele é o centro, o mediador e o sustentador. A paz que Ele dá não depende de circunstâncias, mas de fé.
É uma paz que acalma corações e protege a mente. Quando Jesus é convidado a entrar, ele entra para ficar. Ele não apenas visita, ele habita. Hoje, entregue seu lar a ele. Não de forma simbólica, mas real. Diga-lhe que ele é o dono da sua casa, da sua família, das suas decisões. Que ele seja o primeiro a ser lembrado e o último a ser esquecido. O lar que pertence a Deus não se abala, porque está firmado sobre a rocha. Senhor meu Deus e meu Pai, hoje coloco diante de Ti a minha família. Coloco cada pessoa que habita sob este teto, cada coração, cada história, cada lágrima e cada sorriso. Tu sabes o que vivemos, o que calamos e o que precisamos. Tu conheces as feridas que o tempo não curou e as palavras que ainda doem. Por isso, te pedimos, entra em nosso lar, Senhor, e faz morada aqui. Que tua presença seja sentida em cada canto da casa. Que o teu Espírito envolva cada coração e traga uma paz que o mundo não pode oferecer. Tira de nós o orgulho que impede o perdão, o egoísmo que cria distância e o medo que alimenta o silêncio. Enche-nos de amor verdadeiro, aquele que não desiste, que compreende, que acolhe. Deus, queremos que a nossa casa seja um reflexo do teu reino, que as nossas palavras sejam temperadas com graça, que as conversas tragam edificação, que os gestos transmitam cuidado, que cada refeição à mesa seja um momento de comunhão e gratidão, e que cada noite seja encerrada com oração. Ensina-nos a ouvir antes de julgar, a abraçar antes de condenar, a ceder antes de ferir. Senhor, abençoa os casais que lutam para manter o amor vivo. Dá paciência, sabedoria e diálogo. Que eles se lembrem do primeiro amor, das promessas feitas diante de Ti e das razões pelas quais escolheram caminhar juntos. Restaura os lares divididos, reconstrói os vínculos rompidos e apaga as lembranças que ainda ferem. Onde houver dor, traz cura. Onde houver distância, traz aproximação. Onde houver frieza, reacende o fogo do amor. Abençoa também os filhos, Senhor, que cresçam com o coração firme na fé, com respeito aos pais e com esperança no futuro. Protege-os das más influências, das decisões impensadas e das palavras que machucam. Que encontrem em casa um lugar seguro, onde possam aprender o valor do amor, da disciplina e da fé. E se alguém da família ainda não te conhece, que seja tocado pela tua presença através do nosso testemunho. Que a luz de Cristo brilhe em nós, de tal forma que outros vejam e sintam desejo de se aproximar de Ti. Que o nosso lar seja uma casa de oração, um espaço onde o perdão é praticado e a fé é vivida todos os dias. Senhor, entregamos tudo em Tuas mãos. Que esta casa te pertença, que cada decisão seja guiada pelo Teu Espírito e que cada passo seja conduzido pelo Teu amor. Coloca anjos à nossa volta e faz do nosso lar um lugar de paz, de harmonia e de alegria constante. Que mesmo nos dias difíceis, saibamos que Tu permaneces conosco. Em nome de Jesus Cristo, consagramos o nosso lar, a nossa família e o nosso futuro a Ti. Que a Tua vontade seja feita em tudo e que a Tua paz reine sobre nós hoje e para sempre. Amém. Se eu toquei seu coração, escreva amém nos comentários. E inscreva-se no canal Louvor 33 para receber bênçãos todos os dias.